A CBF divulgou nessa sexta-feira, ou vai divulgar, mas o Vitor Lessa já trouxe como informação, os horários das semifinais entre Fluminense e Corinthians. E as datas também. O Fluminense estreia no Maracanã, né? Estreia na semifinal no Maracanã na quarta-feira às 7h30 e joga a volta na quinta-feira às 20 horas, lá em Itaquera. E tudo isso suscitou uma série de reclamações que me despertam algo interessante, assim. A gente acabou de passar por uma quarta-feira onde duas decisões de VAR ajustadíssimos, naqueles lances em que você para a imagem, dá o zoom, traça a linha e você ainda fica com uma certa duvidazinha ali e tal, mas que de fato foram acertadas esses lances do VAR em Fluminense e Fortaleza, que nos classificaram para a semifinal. Ainda bem existe o VAR e não houve injustiça. Mas a gente acabou de responder, os tricolores, né? Com toda a racionalidade, respondendo aos torcedores do Fortaleza que estavam certos de que, mais uma vez, o time nordestino tinha sido surrupiado os seus direitos e atrapalhado e tal, porque a preferência da Globo, da CBF e de tudo mais é para que os times do eixo se prevaleçam. E a gente, no alto da nossa racionalidade, tem que falar: não, cara, o lance só estava impedido. Olha aqui, tá na sua cara. Você só não tá enxergando porque você quer ser o coitado da situação. E a gente bateu nessa tecla, eu respondi, um monte de torcedor do Fortaleza, e tem 2 vídeos aqui no canal sobre isso e tal. Aí passa um dia e eu tô vendo o torcedor do Fluminense fazendo igualzinho o torcedor do Fortaleza. Negando fato porque ele quer enxergar o Fluminense como coitado. Enfim, vou explicar melhor sobre isso aqui. Eu já expliquei, já botei a minha vinheta aqui já, né? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. E vou de cara já colocar um ponto aqui. Quem não sabe, eu trabalho na Globo, né? Eu sou prestador de serviços lá, né? Sou a voz da torcida do Fluminense lá na Globo. E já bati muito na Globo, tem vídeo aqui, batendo e tal, reclamando e etc. Isso nunca foi um problema, até porque eu sempre deixei claro, né? Entre o que eu faço lá e o que eu faço aqui, eu sempre vou escolher o que eu faço aqui. Eu não vejo problema nenhum. Agora, se você quer alguém que negue a realidade, para que a realidade seja mais doce pro torcedor do Fluminense, isso nunca vai encontrar aqui, tá? É por isso que aqui tem vídeo falando que o VAR errou, favorecendo o Fluminense. É por isso que aqui também tem vídeo falando que o VAR errou. E ele não tava prejudicando o Fluminense, ou de que o VAR acertou quando tava todo mundo reclamando. Eu não vou na onda da manada da internet só pra poder ganhar o seu like porque eu te fiz um pouco feliz. Não, eu vou dentro do que é fato, do que é realidade. Eu não vou negar a verdade pra fazer um carinho no seu ego de tricolor. E por que eu tô falando isso tudo? Se você tá perdido na parada, qual que foi a reclamação? Como eu falei, o Fluminense joga quarta-feira, 7h30. A ida no Maracanã. Horário merda, né? Com certeza. A CBF que marcou essa data, essa hora? Sim, mas não. Por que sim, mas não? Porque é a CBF que outorga ali, que carimba o negócio, mas quem manda é a Globo. Porque a Globo paga, dona, né, dos direitos de transmissão da Copa do Brasil. O contrato que a Globo tem para a Copa do Brasil é o que dá direito da Globo escolher a data, o dia, o horário que ela quiser transmitir a partida. E é por isso, inclusive, que a gente vai ganhar 8 milhões de reais para jogar 2 jogos agora na semifinal. Sim, os 8 milhões não são premiação da CBF. É o dinheiro da Globo distribuído para quem joga a semifinal. A Globo dá 24 milhões de reais para a semifinal. O que acontece? 8 milhões para cada semifinalista. Então é esse dinheiro da Globo. É ela que banca a competição. Não sei, ela que banca a competição. É ela quem determina os horários, isso está lá no contrato. E aí, qual que é o ponto sobre isso, assim? Muitos torcedores reclamaram por causa do horário, de que o horário seria ruim, até porque a outra semifinal é Flamengo e São Paulo, que será o jogo às quartas-feiras, 21h30, né? Que é o horário tradicional, porque a Globo vai passar em TV aberta. A escolha da Globo foi: vou passar o Flamengo em TV aberta contra o São Paulo e vou deixar o Corinthians contra o Fluminense na TV fechada, Sport TV e Premiere. Para onde que a gente vai nisso daí? Primeiro a gente tem que dizer fatos aqui. Vamos falar só fatos, sem opiniões? Vamos lá. O jogo do Fluminense, ele obrigatoriamente tinha que ser na quarta-feira. Não podia ser na quinta-feira. Por quê, Gabriel? Porque na quinta-feira o time do Fluminense não poderia jogar porque ele joga no sábado contra o Palmeiras.
E o Palmeiras, esse jogo não poderia ir nem para domingo, nem para segunda, porque o Palmeiras joga na outra terça a Libertadores. Ou seja, o Fluminense não pode jogar na quinta, porque ele já tem que jogar no sábado. Então esse jogo precisa ser na quarta-feira. Por que esse jogo não é 21h30? Repetindo, porque a Globo não quer 2 jogos no mesmo horário. Ela é dona dos direitos, ela pagou uma bolada, é ela que decide. Não gostou, rescinde o contrato. Então, a culpa é da Globo. Terceiro ponto, esse jogo não poderia ir para a semana que vem, que é jogo, por exemplo, da Libertadores, e a Globo não transmite nada, Fluminense e Corinthians não estão mais na Libertadores? Na teoria, sim. Na prática, não. O Alan Simon, que é jornalista especialista em direitos de TV, chegou a falar sobre isso falando, cara, a Globo e a ESPN serão, entre aspas, parceiras pela Libertadores no ano que vem. E a Globo vai depender de algumas coisas da ESPN. A ESPN tem como horário fixo de grande audiência na Libertadores e exclusividade no futebol brasileiro a quarta-noite. Se a Globo botar um jogo na semana que vem na quarta-noite, isso vai ferrar a relação entre elas e pro ano que vem isso pode ser um problema. Ou seja, a Globo não vai querer fazer esse ajuste de tabela. Qual que é a questão? Então você provavelmente está pensando, tira da Globo a Copa do Brasil, então tá na Globo? Que merda. Considero realmente, cara. Era muito melhor que esse jogo fosse num horário mais agradável. Considero também. E eu concordo e durante muito tempo endossei a questão do fim ao monopólio. Eu concordo. A merda é que assim, a gente já viu que o esporte interativo já vazou do Brasileirão, né? O TNT Esporte. A Libertadores que foi pro SBT, enfim, eu não assisti muita coisa, mas dizem que ficou uma merda. Já voltou pra Globo. A Comebol TV, eu não preciso nem falar nada. A Record no Carioca, então, Deus me livre. E as TVs de clube no Carioca também. E o sistema por streaming, uma merda. A Amazon Prime ainda teve uma qualidade ok de streaming, mas a qualidade de imagem e a transmissão não agradaram todo mundo. Além disso, nenhuma empresa pagou como a Globo paga aos clubes, porque ninguém consegue arrecadar como a Globo arrecada. Ou seja, o fim do monopólio, além disso tudo, ainda não gerou mudança de horário. Os jogos continuam sendo 9h30 da noite, era o jogo da SBT da Libertadores, o jogo da Record era no sábado, 9h35, os horários continuaram a merda. Ou seja, não resolveu o problema do horário e ainda criou um problema de arrecadar menos dinheiro e as transmissões serem uma bosta. Resumindo, eu não tô aqui negando de que a Globo ajudou o Flamengo a tornar o que ele é. Falei isso na abertura, isso é óbvio, isso é óbvio. O que a Rádio Globo fez, a Rádio Nacional também, na década de 80, a forma como vendem o Flamengo, o super gol de bicicleta de Pedro, o gol mais histórico da história do futebol, um golaço Puskás, pelo amor de Deus, isso é uma vergonha, a narração, pra mim, é uma vergonha a forma como trata o Flamengo. E isso é claro que é da Globo. Isso a pessoa pra negar isso é negar fato, e eu tô falando fatos aqui. Só que a Globo preferiu transmitir o Flamengo. Isso é fato. Por que é fato? Porque prefere. Agora, a gente também normalmente é estranho que em São Paulo eles provavelmente estão... Por que não preferiu transmitir o Corinthians, né? Mas beleza, estamos falando aqui de Fluminense e de Flamengo. A Globo preferiu transmitir. E o jogo veio para 7h30. A diretoria do Fluminense reclamou e tal. O jogo ia ser 7 horas, segundo a informação do Thiago Lima lá no GE. Mas acabou que com a reclamação conseguiram jogar o jogo para 7h30. Aí a gente vai para um outro ponto, que aonde vem o torcedor que outrora, né, ontem, era tão racional e tava falando, não, você tem que entender bem, isso são fatos aqui, ó. A CBF tem o VAR e o árbitro decidiu isso e tal, o torcedor do Fortaleza, enquanto o torcedor do Fortaleza estava só pra prejudicar, isso é porque eu sou nordestino, e o nordestino é sempre prejudicado contra time do eixo e tal. O torcedor do Fluminense, que era tão racional falando disso, tá agora do outro lado falando assim, a Globo, tá todo mundo, ó, se reuniu numa sala, Roberto Marinho, se reuniu numa sala Galvão Bueno, toda a Globo com a CBF, se reuniu o Alexandre Gonzalez, sei lá, Infantino, é o nome esse, Alexandre Gonzalez é o do Twitter lá do Fluminense. Se reuniu todo mundo, se reuniu o presidente da Comebol, Alejandro Domingues, agora lembrei o nome que eu tava querendo lembrar. Se reuniu a Xuxa, o Dedé Santana, se reuniu o Donald Trump, sei lá, todo mundo, o Emílio Surita e o ex-presidente do Goiás. Se reuniram numa sala e falaram bem assim: vamos ferrar o Fluminense? Vamos, todo mundo, vamos. Todo mundo na mesa, vamos. Como que a gente vai ferrar o Fluminense? Vamos botar o jogo do Fluminense no Maracanã meia hora mais cedo do que em Itaquera.
Resolvido. Aí todo mundo na mesa, quebramos o Fluminense, nosso objetivo tá concluído, agora o Corinthians vai fazer a final com o Flamengo, é o nosso desejo, uma final Corinthians-Flamengo, Fla-Flu, que merda de final, final Corinthians e Flamengo, e a gente vai definir isso, ou seja, todo mundo sentou pra definir, e a decisão que os caras chegaram pra ferrar o Fluminense foi, vamos botar o jogo do Fluminense na ida 7h30 e o do Corinthians na volta 8 horas. Assim, você tá pedindo pra acreditar num negócio desse, você tá pedindo pra minha imaginação ir longe demais. Por que eu tô falando isso? Porque o jogo do Corinthians, ele é 8 horas, o jogo de volta. Que pra mim é o horário ideal, tá? Pra futebol no meio de semana, pra mim é o melhor horário. E por que o jogo do Corinthians é 8 horas? Pensando racionalmente, como eu pensei quando fui falar mal do Fortaleza, pensando racionalmente é o quê? Tá, minha intenção era que o jogo fosse na quinta. Mas na quinta não pode ser, o Fluminense, né? A ida no Maracanã. Na quinta não pode ser porque Fluminense e Palmeiras, já tem até venda de ingresso aberta e tal, não vai rolar Fluminense e Palmeiras, né? De trocar esse horário. Então o jogo vai ter que ser na quarta. Se vai ter que ser na quarta, eu, Globo, não quero os dois jogos se chocando. Eu quero que a transmissão de um acabe e comece a transmissão do outro. Como é algo que acontece em vários campeonatos do mundo, inclusive no maior campeonato do mundo. Os campeonatos organizados têm isso. Os grandes jogos não se chocam de horário, né? Aqui a gente sempre teve isso, que é de transmissão regionalizada e tal. Mas já há um bom tempo que eles tentam evitar isso, apesar de no ano passado ter sido diferente. Então, se eu não quero transmissão chocando horário e eu não posso transmitir na quinta, o jogo vai ser 7 horas, que aí tem meia hora de pós-jogo até começar o outro. Aí o Fluminense reclama, não, vamos de 7h30, vamos de 7h30 então. E o jogo de volta? O jogo de volta eu queria na quinta, não é? Então vai ser na quinta, 8 horas. Quinta, 8 horas, que é o meu horário ali que eu quero. Pode ser na quinta, 8 horas, o jogo de volta? O Fluminense joga domingo, o Corinthians joga domingo. Pode. Então pode, fechou. E o jogo é na quinta. Assim, novamente, eu não tô negando de que, obviamente, que é interessante pra Globo uma final Flamengo e Corinthians. Porque é uma final que vai mover as duas maiores torcidas do Brasil e as duas maiores torcidas de Rio e São Paulo, que são os mercados publicitários mais ativos. Mas, e a audiência provavelmente vai mais lá no alto. Mas assim, daí a eu achar que essa preferência ficou nítida e refletida porque eles botaram um jogo meia hora mais cedo, cara, é algo que não vai entrar na minha cabeça não. E não entra na minha cabeça do Gabriel de 22, não entrava na minha cabeça do Gabriel de 19, de 18, de 14, de 12, porque é achar que gente esperta é muito burra. É isso. E gente esperta faz coisas espertas, não faz coisas burras dessa maneira. Enfim, então, se você pedir pra eu acreditar nisso, é pedir pra eu acreditar em coisa que eu não acredito. Mas enfim, fato é, meia hora de diferença, se o jogo fosse 9h30 era ruim. Em questões práticas, tá? O tempo para comprar é o mesmo, sendo 7h30 ou 9h30, né? Não vai mudar nada ali a questão do tempo para comprar ingresso. Vão ser 5 dias de qualquer jeito. A festa antes do jogo, isso é sem dúvida, isso ferra. Jogo 7h30 é impossível ter alguma festa antes do jogo. O trânsito fica caótico, o trânsito ficou uma merda nessa última quarta-feira. Eu falei isso, eu demorei da descida da ponte até o Maracanã, que é coisa de 5 minutos com trânsito sem trânsito ali. Talvez 3 minutos sem trânsito. Eu demorei 1 hora, então 7h30 vai ser pior ainda, sem dúvida. Então, mosaico, essas coisas dificilmente vai acontecer. E sobre diminuir o público, eu acho que não. Acho que mesmo assim esgota ingresso ainda, mesmo sendo 7h30, até porque o outro jogo também era 8 horas e esgotou, né? Agora contra o Fortaleza. E meia hora acho que não faz uma diferença tão absurda e a galera tá querendo comprar, tá querendo ir pro jogo. Acho que vai lotar do mesmo jeito. Mas a festa antes do jogo de fato acaba. Enfim, racionalidade. Eu cobro isso do torcedor do Fortaleza? Cobro. Então eu tenho que ser o primeiro a ter também quando é comigo.